Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Daremos continuidade ao estudo dos Sete Vales e hoje teremos o terceiro e último encontro sobre o Vale da Unidade. Por favor, mantenha os seus microfones silenciosos e após o estudo será aberto para perguntas ou comentários. Agora teremos a parte devocional com uma música e depois Maria Lúcia fará uma oração especial para o nosso saudoso e querido amigo Paulo Perim. E após as orações, Vanessa nos brindará com a continuação do estudo do quarto Vale da Unidade. Então, vamos aqui continuar o nosso estudo sobre o Vale da Unidade. Essa seria a terceira parte, terceira e última. É um vale muito extenso, muito bonito, conteúdo muito profundo. E nós vamos, então, agora, de novo, viajar, né, por esse vale, como peregrinos. Bom, lembrando que toda a visão, né, desse vale depende do próprio peregrino, né? Então, essa visão que eu estou compartilhando aqui, além da minha visão, eu fiz algumas pesquisas e verifiquei que existem outras visões e eu fui trazendo aqui para a nossa reflexão de hoje, né? Então, no Vale da Unidade, lembra que a gente viu lá no Prisma, né? Como se a gente estivesse aqui, adentrado o Vale da Unidade, rompendo o véu da pluralidade, né? Então, como se a gente estivesse dentro desse prisma e visse um ponto só, que é esse ponto de luz, que representa que o conhecimento de Deus é uno, né? Deus é uno, e a mensagem que Bahá'u'lláh quer passar para a gente é sobre a unidade. Então, é o fim do reino da limitação, da oposição, da pluralidade, e todas as coisas nesse reino fenomenal são percebidas como reflexo de uma única realidade espiritual. Essa etapa anunciou o nascimento de uma nova identidade de unidade que deve ser amadurecida, expandida, aperfeiçoada nas próximas 3 etapas, ou seja, nos 3 próximos vales, que iremos estudar adiante. Então, aqui só para a gente relembrar que nós falamos na semana passada sobre os 4 mundos de Deus, né, de uma forma didática, Bahá'u'lláh falando ao ministro da escola Sufi, que então existiam os 4 mundos, que ele chamou de Zaman, Dar, Sarmar e Azal, representados aqui por esses círculos coloridos, vermelho, verde, amarelo e branco. Então, seria o mundo do tempo, da duração, da perpetuidade e da eternidade, né? E também falou de outros mundos que seriam Nasut, Malakut, Jabarut, Lahut, nos 7 vales, e cita esses 4 outros mundos, mas Maria Lúcia trouxe também de uma outra fonte que existe esse mundo Hahut, né? Que é o mundo da essência das essências. Nós não alcançamos, né? Não temos como alcançar, como humanos, né? Como criaturas. Então, esses 3 mundos de Deus são tempo, duração, perpetuidade, e os outros mundos do comando absoluto, Azal, e sabemos que esses mundos são infinitos, mas, enfim, nessa revelação são nos dado a oportunidade de conhecer didaticamente, e, claro, não é uma verdade absoluta, é relativo, né, para que a nossa mente racional possa entender,
né? Mas são infinitos mundos e é só uma forma didática, né? Essa compilação foi feita por um artista, né, o Zoharo de Tafala, e ele mostrou assim de uma maneira bem didática esse diagrama, certo? Então, aqui nós tínhamos parado falando sobre esses 4 mundos, e aí vem um outro trecho do livro, que eu vou também explicar ela de forma assim rapidinha, que fala assim, que as jornadas na senda do amor são reconhecidas como sendo 4: das criaturas ao verdadeiro, do verdadeiro às criaturas, das criaturas às criaturas, do verdadeiro ao verdadeiro. Então, digamos assim, que então são 4 tipos de amor que Bahá'u'lláh fala que existem. E como é que esse amor percorre esses mundos, né? Aquele mesmo artista, ele de forma didática trouxe assim para a gente, né? Então, do amor das criaturas ao verdadeiro, então tudo que é criado por Deus, né, ama a Deus, tem o potencial de amar a Deus. Então, ele representa esse amor como esses círculos amarelos aqui, dourados, né? Então, o amor do homem e das criaturas por Deus, né? O amor do verdadeiro às criaturas, ou seja, o amor de Deus por tudo aquilo que ele criou. Então, a fonte desse amor se inicia aqui da esquerda para a direita, permeando todos os outros mundos, né? O outro tipo de amor é das criaturas às criaturas. Então, lembra que a gente viu lá aquela representação, né, do Nasut, do Malakut, do Jabarut, né, naquela forma da semente, né? Então, esse amor percorre entre as criaturas, né? Então, é o amor que a gente sente pelo próximo, o amor que a gente sente pela natureza, o amor que a gente sente por nosso pet, ou seja, é o amor que flui entre as criaturas. E o último tipo de amor é o do amor do verdadeiro ao verdadeiro, ou seja, é o amor de Deus para com a identidade de Deus, então representado aqui, né, nos círculos branco e azul. E para a gente entender um pouco melhor desse último tipo de amor, tem esse texto de Abdu'l-Bahá, que ele fala que o amor de Deus para com o eu ou identidade de Deus. Esta é a transfiguração de sua beleza, o reflexo de si mesmo no espelho de sua criação. Esta é a realidade do amor, o amor antigo, o amor eterno. Através de um raio deste amor, todo outro amor existe. Então, todos esses outros amores que a gente viu existe porque primeiro existiu esse amor, né? Muito bem. Aqui, então, eu vou parar de compartilhar e a gente vou compartilhar agora o livro. Vamos ver se vocês conseguem ver daí. Estão conseguindo ver? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ok. Então, continuando aqui a leitura. Há muitas afirmações de videntes místicos e doutores de antanho, que deixei de mencionar aqui ou desagradar-me o citar demasiadamente dos dizeres do passado, pois a citação das palavras de outrem indica erudição adquirida e não a dádiva divina. Então, o que Bahá'u'lláh está querendo dizer aqui é que o conhecimento adquirido não abarca o conhecimento divino, e por isso que ele não vai continuar explicando dessa maneira, né? Até mesmo o pouco
que temos citado aqui é por deferência ao costume dos homens e segundo o modo dos amigos. Além disso, tais assuntos estão além do escopo desta epístola. Não é por orgulho que não desejamos relatar seus dizeres. Antes, trata-se de uma manifestação de sabedoria e é uma demonstração de graça. Se Quedi fez naufragar o navio no grande oceano, ainda há 1000 acertos nesse aparente engano. Então, aqui, o que Bahá'u'lláh quer dizer primeiro, né, que esse trecho que fala se Quedi fez naufragar o navio no grande oceano, ainda há 1000 acertos nesse aparente engano, isso se refere a uma narrativa que é encontrada no Alcorão, mais especificamente na Surata 18, né, conhecida como a Caverna. Então, é uma história que conta que Moisés, também conhecido como Musá, ele encontra um homem muito sábio e misterioso que possui um conhecimento especial conhecido por Deus, concedido por Deus. Então, Moisés e esse homem misterioso, chamado Quedi, embarcam num barco, vão fazer uma viagem. Só que, inexplicavelmente, enquanto eles estão navegando, Moisés vê que tem um furo no barco. E Moisés, então, ele se assusta e fala assim, fica surpreso, né? E diz assim, o quê? Não acredito, tu furaste o barco, né? Mais tarde, Quedi explica a Moisés que ele fez isso por um motivo misterioso, que aquilo tinha que acontecer. É como se fosse uma aprovação, né, que ele estaria passando, mas por trás tinha uma bênção disfarçada. Então, esse incidente tem dois significados, né? A primeira é que não devemos pesar em nossas balanças defeituosas as ações do nosso Criador, e que às vezes uma calamidade enviada pelo céu é uma providência misericordiosa. Então, aqui, Bahá'u'lláh, nesse texto, ele fala que esses assuntos eu não vou tratar com mais profundidade como uma forma de proteção mesmo, né? Depois ele coloca, do outro modo, este servo considera a si próprio como totalmente perdido, como nada, mesmo ao lado de um dos amados de Deus, quanto mais na presença de seus santos. Louvado seja meu Senhor, o Supremo. Além disso, nosso objetivo é relatar as etapas da jornada do peregrino e não expor os dizeres contraditórios dos místicos. Então, aqui Bahá'u'lláh fala de si mesmo como um ser humano, né, considerando-se até menos do que qualquer outra pessoa. E ele lembra que seu objetivo é nos contar sobre as etapas da jornada da alma, e não citar o que as outras pessoas dizem ou escrevem, que porque isso é limitante e conflitante. Embora tenha sido dado um breve exemplo acerca do princípio e do fim do mundo relativo, do mundo dos atributos, acrescentamos agora mais um, para que o pleno sentido se possa manifestar. Então, Bahá'u'lláh, ele então nos deu primeiro um exemplo sobre os 4 mundos, depois sobre os 4 amores, usando sempre a relatividade entre um e outro, né? E agora, com outro exemplo que ele vai citar, ele vai tentar nos explicar de uma outra maneira, né? Veja que generosidade. Por exemplo, aí ele se dirige à eminência, né? Por exemplo,
que tu, ó eminência, consideres a ti próprio. És o primeiro em relação a teu filho e o último em relação a teu pai. Em tua aparência exterior, és uma evidência da manifestação do poder nos reinos da criação divina. Em teu interior, revelas os mistérios ocultos, que são fideicomisso divino depositado dentro de ti. Então, nesse outro exemplo, Bahá'u'lláh pede ao receptor da carta que pense em si próprio, no seu próprio eu, né? E aí, para ele tentar entender essa explicação. Então, em relação ao teu filho, tu nasceste primeiro, né? Em relação ao teu pai, você nasceu por último. Então, você é o primeiro e o último. A aparência exterior expressa o seu corpo, e através dele, você manifesta o poder nos reinos da criação. Já no seu interior, a alma está escondida do mundo exterior. O ser humano abriga mistérios ocultos, possivelmente referindo-se a conhecimentos profundos, sabedorias, responsabilidades espirituais, que é possível aquela pessoa alcançar. Então, essa expressão fideicomisso divino sugere que esses mistérios são confiados por Deus a cada um em particular. Então, ele traz 4 dimensões, né, de um mesmo ser. E assim, os atributos de ser primeiro e último, de exterioridade e interioridade, no sentido referido, manifestam-se em ti. Então, assim, nessa analogia, quando olhamos para nós mesmos, podemos ver e entender que somos os primeiros em relação ao nosso filho, os últimos em relação aos nossos pais, somos vistos em relação ao nosso corpo e ocultos em relação ao nosso espírito. Esses 4 estados, então, dentro de nós, primeiro, último, visto e oculto, formam um, que somos nós, um ser humano, né? Muito bonito. Então, para que nesses 4 estados, a ti conferidos possa compreender os 4 estados divinos. E o roxinol de teu coração, sobre todos os ramos da roseira da existência, quer visíveis ou ocultos, possa exclamar: ele é o primeiro e o último, o visível e o oculto. Aqui é uma citação também do Alcorão, e mostra que quando entendemos a verdade que clama, né, dos nossos corações, que tudo que seja visto ou seja escondido é reflexo da unidade divina, né? O mundo material é simplesmente a expressão da unidade divina do invisível, e o mundo espiritual, o conhecimento de Deus, expresso de acordo com a capacidade dotada de cada coisa criada. Essas afirmações, na esfera daquilo que é relativo, devido às limitações do homem. Não, desculpe. Essas afirmações são feitas na esfera daquilo que é relativo, devido às limitações do homem. Então, aqui, Bahá'u'lláh explica, né, que todo esse conceito de primeiro, último, visto e oculto foram explicados de um ponto de vista de relatividade, porque a gente está vivendo no mundo da criação, né? Estamos limitados a raciocinar dessa maneira. E só através dessa maneira que a gente pode, então, entender o padrão universal, esse princípio unificador de toda a criação, né? E a gente pode, então, ver a unidade em toda a criação. Bom, do outro modo, aqueles seres que num só passo transpuseram o mundo do relativo e do limitado, indo habitar no belo plano do absoluto, com sua tenda erguida nos mundos da autoridade e do comando, estes queimaram tais relatividades como uma só centelha
e apagaram tais palavras com uma gota de orvalho. Aqui existe, então, uma transcendência, né? Aqueles que viam os quatro, né, de formas separadas, e agora vê um, né? Você pode passar de um estado de ver a separação e o estado de ver um como um só passo, né? Está dizendo aqui. Então, podemos nos elevar mesmo no mundo da criação, podemos nos elevar acima do mundo da relatividade através dos nossos olhos, ouvidos e mentes interiores, ou seja, as espirituais, né? E assim estamos conscientes do mundo ilimitado, o mundo do absoluto e o mundo da unicidade. Tem aquela palavra oculta que fala assim: ó homem de duas visões, fecha uma vista e abre a outra. Fecha uma para o mundo e tudo que nele existe, e abre a outra para a sagrada beleza do bem-amado. Então, esse é no piscar de olhos, né? Num simples fechar e abrir de olhos que a gente consegue sair dessa realidade cheia de relatividade, de limitação, para ir para uma que é una e verdadeira. E aí ele diz também que fala que esse único passo ele compara a uma única faísca, né? Então tem um trecho do escrito Bahá'í que diz assim: lançai no fogo a árvore que apodreceu e secou, e permaneceis sob a sombra do verde em boa árvore, e participai do fruto dela. Ou seja, queima as coisas do mundo material e vive nessa realidade do espírito, né? E aí ele também diz que, novamente, ele fala de uma única centelha, né? Uma só centelha, e agora ele fala numa única gota de orvalho. Então, o orvalho é algo que a gente vê no início da manhã, ou seja, no início dessa dispensação, né? Pedindo para a gente não perder tempo, né? Somos educados, influenciados e guiados para um novo conhecimento, né? Um novo significado, uma nova vida. Então, tem essa outra palavra oculta que fala assim: ó filho do amor, estás apenas a um passo das gloriosas alturas do além e da árvore celestial do amor. Que des esse passo e com o próximo avances para o reino imortal e entres no pavilhão da eternidade. Dê ouvidos, então, àquilo que foi revelado pela pena da glória. Então, veja como nós estamos tão próximos, né, do mundo espiritual, um piscar de olho, né, é uma gota de orvalho, é uma coisa muito assim, muito rápida. E aí o que acontece quando acontece essa transcendência, né, essa mudança, né? É esses que estão vivendo nessa dimensão, né, eles falam, eles nadam no mar do espírito e elevam-se no santo ar da luz. Que vida, pois, é possuída por palavras em tal plano, que se pudesse ver ou mencionar primeiro e último, ou outra qualquer. Então, nesse nível de compreensão, as palavras não têm significado nenhum. Que vida tem uma palavra? Ela não é mais necessário, né? Quando a gente transcende, as palavras não são mais necessárias. Então, neste reino, o primeiro é em si mesmo o último, e o último apenas o primeiro. Então, nesse mundo não tem opostos, né? No reino superior não existe oposto, só existe a unidade, né? O negativo é apenas a ausência do positivo. Acende dentro de tua alma o fogo do amor. Pensamentos e palavras queimam em seu calor. Essa é uma frase de Rumi,
né? E esse fogo que ele fala é o fogo do amor de Deus, né? Esse fogo é um poder que queima todas as fantasias ociosas, todo o conhecimento adquirido, que está nos afastando do nosso bem-amado, né? Nessa jornada espiritual. E através desse poder, somos elevados no mundo limitado para o ilimitado. Somos elevados dos pensamentos e das palavras limitadas para o reino ilimitado. Ó meu amigo, mira-te a ti mesmo. Caso não tivesses te tornado pai e gerado um filho, não terias ouvido esses dizeres. Agora, esquece-te de todos eles, para que possas ser educado pelo mestre do amor, na escola da unicidade, e regressar para Deus, e trocar a terra interior da irrealidade por sua verdadeira condição, e morar à sombra da árvore do conhecimento. Então, a alma racional e o espírito humano devem tornar-se conscientes da relatividade antes que possam compreender a unidade divina e mover-se para uma compreensão mais elevada da unicidade. Ou seja, a relatividade é uma escada, ou seja, a mente, né, que a gente tem, a gente usa para poder entender os conceitos divinos, né? E a gente então ultrapassa esse nível de compreensão através dessas condições, e a gente se esquece desse ponto de vista, né, para que a gente possa revelar o conhecimento do próximo ponto de vista, que é o ponto de vista da unidade, né? E aí Bahá'u'lláh faz esse chamado. Ó tu amado, empobrece-te a fim de que possas entrar na alta corte das riquezas, e humilha teu corpo para que possas beber do rio da glória e atingir o pleno significado dos poemas sobre os quais perguntaste. E aí, eu queria contar uma história que eu ouvi o seu Adib, que é a história da gota, da chuva. Vocês conhecem essa história? Eu vou contar rapidinho, né? Então, em um reino celestial, uma gota de chuva despertou para sua jornada desde as alturas das nuvens até a terra. Orgulhosa e consciente de sua importância, ela sabia que carregava consigo o dom da vida, um presente divino moldado pelas mãos do Criador. Então ela descia graciosa, dançando na brisa, como uma joia líquida, radiante com a consciência de sua própria singularidade e formosura. Então era uma gota muito orgulhosa, que ela sabia que ela era muito importante para a vida, né? Sem ela, o mundo não existia, né? Entretanto, ao alcançar uma determinada visão de uma determinada altura, essa gota se deparou com o vasto oceano que se estendia até o horizonte. E seu orgulho, então, cedeu lugar à sua humildade. E uma pergunta sincera ecoou em sua essência: se isso é o que existe, então quem eu sou? Então, ela se achando tão importante como gota, de repente ela vê o oceano, né, embaixo dela. E aí, o oceano, testemunhando a revelação da humildade da gota, respondeu com um convite caloroso. Ele atraiu a pequena gota para si. Uma ostra, então, a engoliu, a protegeu e, com o tempo, transformou essa pequena gota em uma pérola radiante. Assim, a jornada da gota de chuva
alcançou sua plenitude ao se tornar companheira do vasto oceano, transcendendo sua singularidade para abraçar essa união. Então, aqui acho que mostra essa humildade, né? Que quando o Bahá'u'lláh pede para a gente se empobrecer, né? Para que a gente possa entrar na alta corte da riqueza, como essa gota entrando nesse oceano, né? Mas com esse espírito de humildade. Dessa forma, fica claro que essas etapas dependem da visão do peregrino. Em toda cidade verá ele um mundo, em todo vale alcançará uma fonte, em todo prado ouvirá uma canção. Como se o peregrino permitisse que Bahá'u'lláh pegasse ele pela mão e caminhasse com ele através do reino de Bahá, né, ele poderia olhar do determinado cume ou de um monte, né, contemplar todo o reino de Deus, né? E o que o peregrino verá dependerá da sua própria visão. Mas o falcão do céu místico tem muita música maravilhosa do espírito em seu peito. E a ave persa guarda em sua alma várias doces melodias árabes, porém estão ocultas e ocultas hão de permanecer. Então, Bahá'u'lláh fala sobre o seu conhecimento e que ele poderia até dizer mais, mas ele não o fará. Se eu as expressar, mentes inúmeras serão partidas, e se eu as escrever, penas sem conta serão rompidas. Aqui Bahá'u'lláh fala dele próprio, né? Que ele ainda não tinha declarado ainda sua missão como manifestante. E essa citação é de Rumi. Paz esteja sobre aquele que conclui essa jornada excelsa e segue o ser verdadeiro pelas luzes que guia. Então, a paz estará sobre nós que viajamos por este vale de unidade e o seguimos através de sua orientação. A criação de Deus é perfeita. E quando vemos como imperfeita a criação, só vemos a falha, a falta de perfeição em nossa própria falta de conhecimento, né? E estamos vendo com olhos externos na esfera da relatividade. E o viajante, depois de haver atravessado os planos elevados dessa jornada superna, adentra então o vale do contentamento. É isso, queridos. Vou aqui, parei de apresentar. O pessoal saiu, não sei se caiu, se ficou chato, se dormiram, o que foi. Mas missão cumprida. Não, tá, foi lindo. Desculpe. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui também. Acompanhei eu achei maravilhosa a explicação. Maravilhoso. Mas como a gente sabe, né? Luiz falou que precisava sair 8h30 e ele saiu até mais atrasado, que estava muito bom. E depois Vene está doente e ela até entrou, né? Porque ela gosta muito de temas, né? Então, se ela saiu, é que ela não está se sentindo bem. Mas, assim, eu, sem palavras, maravilhosa a sua explicação, clara. Maravilhoso. Exatamente, essa é a palavra, maravilhosa. Eu amei totalmente a explicação do começo ao fim. Que lindo esse vale, né? É realmente muito... É um oceano, né? Todos são. Agora, o interessante é que eles são assim, ó, eles são intrincados um no outro. Sim. Não tem como separar, né? Não tem. Porque é uma jornada espiritual. Então, eles estão assim. No Vale da Unidade, fala no amor, né? Fala no amor do Vale do Amor, né? Sim. E por aí vai. Mas muito boa a sua explicação, Vanessa, dando exemplo, muito bom. Gostei. Parabéns.
Agora, quando eu leio qualquer oração e fala assim, cada mundo de teus mundos, ou fala, né, daquela de, ou Aí fala, é, a gente consegue visualizar melhor, mais didaticamente, né, como é. Eu achei linda a oração que a gente fez lá para o Paulo, que Maria Lúcia sabe de cor, que fala sobre. Peraí, deixa eu ver aqui, gente. Essa permissão que Deus dá, né? Ai, gente, cadê aqui? Aqui, né? Fala assim: ó meu Deus, purifica-os das transgressões, as tristezas desvanece-lhes e transforma sua escuridão em luz. Permite que entrem no jardim da felicidade, se purifiquem com a água mais límpida e no mais sublime monte contemplem teus esplendores. Então, esse elemento, monte, água, né, jardim, né, claro, né, não vai ter esse mundo da criação, mas lá no outro mundo vão ter esses elementos, como existem aqui, né? Então, peregrino, viagem, a cidade, né? Então, tudo isso existe no mundo espiritual também, né? Esse mundo é reflexo do mundo espiritual. E quando a gente faz uma oração para um amigo Bahá'í, né? Como a gente fez para o Paulo, parece que a gente, assim, pede que Deus permita que eles tenham esse lugar especial para ficar, né? Para se purificar com a água, para no monte contemplar tudo, né? Então, assim, eu agora leio as orações, para mim tem um outro gosto, um outro sentido, assim, fico maravilhado, assim, viajando. Muito lindo. sabe, Vanessa, eu estava pensando que, quem sabe a gente, essa jornada, esses 7 vales, a gente ainda não continua no plano espiritual, quando a gente ascender, né? Sim, Porque não termina aqui, não. né? A jornada continua até chegar Uhum. no verdadeiro, né? Até chegar em Deus, mas a gente nunca vai chegar no mundo da essência das essências. A gente vai chegar ao mundo Malakut, né? Mas a jornada continua. Não sei, eu Continua, sinto isso. continua, e o serviço continua também, né? E o Então, acho que serviço também. os avanços Fala, acontecem à medida que a gente serve também nos outros mundos, assim como quando a gente serve é, aqui, né? Bahá'u'lláh diz claramente na Epístola de Arnaz, né? Que concede um serviço em ambos os mundos. Sim. Então, Eu, nós na vamos na continuar minha servindo. percepção, fazendo o livro 1, lá na terceira unidade, que fala que. Eu até falei com a Angélica, falei, Angélica, não tive tempo de procurar a citação, mas fala que após a morte, a gente vai encontrar com entes queridos Sim, sim. e, inclusive, vai poder encontrar com os manifestantes de Deus e mostrar para ele o que nós fizemos, né, na Terra. Então, eu não sei se acaba em Jabarute. Vai que a gente pode botar um pezinho lá em Lahut, né, para encontrar com o manifestante, porque lá fala que a gente vai encontrar. A gente pode encontrar, né? Acho que tudo vai depender do nosso merecimento e tudo vai depender das nossas virtudes, porque se as virtudes, qualidades espirituais são os nossos membros, né, nos outros mundos espirituais, é como a gente vai se locomover lá. Se a gente tem membros fortes, está todo completo, né? Todas as virtudes, vestido lá com aquele manto, né? Com a alma ornada, né? Com as virtudes, tudo, acho que a gente vai ter liberdade para caminhar por esses mundos, né? É o que eu penso, assim, quando faço uma analogia. Por outro lado, se eu não desenvolvo, eu vou precisar
da ajuda, né, dos outros, e embora eu não perceba que eu estou sendo ajudado, que é pela misericórdia divina, né? Então, se a gente precisar ficar numa cadeirinha de roda lá, alguém vai empurrar, mas a gente não vai saber que está sendo empurrado, né? Para a alma ter mais chance, talvez, de continuar a progredir, né? Que essa é a o final da jornada é chegar até, né, o Criador, né? A gente, digamos que a gente chegue no vale do amor, né? No Bahá'u'lláh, mas a gente não chegou ao vale do conhecimento, não chegou ao vale da unidade. Aí a gente, digamos, a gente passa para. A gente ascende, a gente Isso. falece. Uhum. A Sem gente vai reconhecer. continuar, Uhum. a gente vai continuar a jornada. Vai. Não vai parar É. até conseguir chegar ao vale da inexistência absoluta. Isso. Que é a da gotinha lá, né? Que ela, quando ela vira, quando a gota vira mar, ela não é mais gota, né? Ela não é mais a gota. E aí o que Deus vai fazer com essa gota, aí é Ele que sabe, né? Ele que sabe. Então, assim, foi muito maravilhoso fazer todo esse estudo, esse aprofundamento. Muito obrigada, queridas amigas, por essa oportunidade. E semana que vem, a Angélica! Abre o microfone, Angélica. Vamos ver, né? Primeiro Angélica, lembrar de avisar que no dia 22 não vai haver, que vai ter no dia 29 o último vale. Ok. Para falar para as pessoas, tá bom? Não, se preocupe não, eu estou ligada aqui, eu estou com tudo anotadinho aqui e já estou por dentro que dia 29, dia 22 não teremos, seria a sua apresentação, né? O último vale, então foi transferido para o dia 29. Está tudo marcadinho aqui. Aí não se preocupe, depois do dia 15 da minha apresentação, eu já começo a avisar o pessoal, dia 22 não teremos devido aos feriados, tal, as comemorações, 9 dias, Nauruz, já está tudo aqui anotadinho. Tá bom, meu bem. Então, Vanessa, muito obrigada. Muito obrigada também. Amei demais sua apresentação, foi bem clara, emocionante. Maravilha. Viu? Obrigada, querida. Sem vocês, eu não seria nada. Vocês são meu oceano. Nós, as três juntas, eles estão, né, trilhando os vales, né? Isso. E é um privilégio estar aqui com vocês. E é o poder da unidade, né? Porque sem uma não conseguiríamos estar fazendo o que a gente está fazendo, né? E deixando também, né, para a posteridade. Eu fico imaginando a minha filha lá, quando eu não estiver mais nesse mundo, ela, deixa eu ver minha mãe falar. Fica lá no YouTube, né? Fica lá ecoando nos mundos de Deus, né? Mas é isso, minhas amigas. Muito obrigada pela amizade, pelo amor, pelo carinho, por tudo mesmo. E gratidão eterna. Beijão. Abençoadas. Vocês são maravilhosas. Vocês Esse estudo está sendo uma bênção na minha vida, acho que de todas nós e de quem também, quando pode, entra, né, participa. Esse estudo está sendo maravilhoso. Eu só tenho que agradecer do fundo do meu coração por estarmos aqui juntos, estudando coisas que tocam no nosso coração, que mexem com a nossa cabeça, nosso coração, que nos aproxima mais do nosso bem-amado. Isso mesmo, raios da mesma luz, né? Um beijo, queridas, um bom descanso, boa noite, tchau, tchau. Boa noite, ela rapaz, querida. Tchau, obrigada, Maria Lúcia.